Graça e a paz, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de todos, grandiosamente, no nome do Senhor Jesus, e assim trazendo forte alegria para o seu coração. Como você tem se encontrado ultimamente? Às vezes, pelo período de vida que você tem enfrentado, você tem se encontrado desmotivado, pensando em desistir, pensando em parar, acreditando que a vida não vale mais a pena. Já deixou de acreditar nos teus sonhos, nas suas metas. Às vezes você é aquela pessoa que um dia tanto sonhou, colocou toda a sua força em seus objetivos, mas não acontecendo no período desejado, veio a desistir, veio a parar. Às vezes você já diz assim, já não sou mais aquele rapazinho que foi outrora, já não sou mais aquela moça de outrora, já tenho uma certa idade, então surge aquele ditado ainda, né? É melhor eu me aquietar. Ou se não, até mesmo usa uma frase: pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. É assim que muitas vezes você tem pensado. Porém, o Deus que tudo pode, ele tem um recado para você. Basta você querer. A Bíblia fala: quem quiser me ouvir, ele promete comer o melhor dessa terra. Você já tentou com a força do braço. E não é pela força do braço que você veio a desistir. Às vezes pessoas parou ou passou pela sua vida dizendo que era assim mesmo, que ele tentou, que ela tentou e não aconteceu, que seria o seu caso também, que você não ia conseguir. Só que você não é aquela pessoa. O Deus que te levantou, o Deus que te estabeleceu, é o Deus que garante a vitória. Poxa, um período da vida de Jó, onde ele perde os filhos. Imagine só, nos dias de hoje, um pai, uma mãe, fazendo em sua casa, imagine só, fazendo assim um velório de todos os seus filhos ao mesmo tempo, perdendo tudo, só má notícia. Aonde Jó chegava, as pessoas falavam mal dele. E mesmo assim ele falou para Deus: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. Eu só conheci o Senhor de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1, queria que você prestasse bem atenção para transformar aquilo que você vem vivendo, porque não há macumba, não há feitiço, não há inveja que vai destruir a tua vida. Uma hora que você faz de Deus o teu porto seguro, levante quem quiser levantar contra você, que não vai conseguir te derrubar. Não será problemas que vai tentar, aliás, pode até aparecer, mas não vai conseguir jogar você para baixo. A Bíblia fala assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Imagine só, meio-dia, o sol bem no céu, bem no meio do céu, aquele calor escaldante. E a Bíblia fala que Abraão estava sentado. Humanamente falando, uma frustração tão grande. Acredito eu que Abraão, naquele momento, se assentava ali e passava um filme na cabeça dele. O que ele sonhou na juventude, casar, ter sua esposa, ter seu filho, gerar filhos. E isso não estava acontecendo. Imagine só o que ele ouvia de Sara. Imagine só, chegou aos 20 anos, nada aconteceu. Chegou aos 30, nada aconteceu. Chegou aos 40, o filho não chegou. A frustração de querer ser pai e não conseguir. Querer gerar filhos e não conseguir. Imagine a frustração de Sara. Então, quando ele se assentava à porta, estava ele provavelmente desapontado. Diz assim: levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente a ele, vendo, o correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Sabe o que muitas vezes tem faltado na vida de muitas pessoas que creem em Deus? É se humilhar. Às vezes você foi aquela pessoa que
Todo domingo estava ali na casa de Deus, buscando a presença dele. Todo domingo, seja pela manhã, pela tarde ou à noite, você estava. Às vezes você já faz um certo tempo que você já ligou o automático e já não é mais aquela pessoa que foi outrora, uma pessoa dedicada, uma pessoa que se humilhava na presença de Deus, tinha temor. E você quer que as coisas aconteçam ainda na sua vida. E pela força do braço você tem lutado, mas digo a você que chegará um certo momento que você vai cansar. A Bíblia fala que ele levantou os olhos e viu aqueles 3 homens de pé em frente dele, ventos correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença. Olha outra coisa que tem faltado em muitas pessoas que querem ver uma transformação, não digo mudança, mas uma transformação em sua vida, é estar na presença de Deus. É estar na presença de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo, eu não digo estar apenas dentro da igreja, mas há quanto tempo você já não tem se encontrado mais na presença de Deus? Há quanto tempo você já não é mais o que você foi outrora? E ele vai dizendo mais assim. Olha que Abraão disse: rogo-te que não passes do teu servo, ou seja, fique comigo, não vai, permaneça comigo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Um gesto de humildade. Aí eu me lembro do Senhor Jesus quando ele reúne ali os discípulos e começa a lavar os pés. O gesto de humildade. Ou seja, diante de Abraão, a maior oportunidade da sua vida, que era a presença de Deus para mudar aquela história. E eu tenho a certeza que ele abraçou com toda a fé. E não é isso muitas vezes o que você deve fazer. Aproveitar a oportunidade que Deus está dando para mudar essa história de vida. Diz mais assim: trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguirei avante. Responderam: fazei como disseste. Apressou, pois, a Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de farinha e fazei pão assado. Abraão, por sua vez, diz assim, olha só, Abraão, por sua vez, correu ao gado, olha que bacana, tomou um novilho bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. O que você tem feito de melhor para agradar a Deus? Ou você tem caído na conversa de muita gente? Já não precisa mais estar dentro da igreja, você ora em qualquer lugar. Já não precisa mais buscar a presença de Deus, você, é só acessar aí as mídias que nós temos hoje e participar. Às vezes você me ouve e já não tem sido mais aquela pessoa fervorosa e quer resultado. Só colhe quem planta. Só tem quem busca. Só se abre quem bate. Cadê aquela pessoa que uma hora aparecia problema e você, não, eu vou mudar essa história, eu vou reverter, eu vou buscar a presença de Deus. Às vezes você já não faz um jejum como jejuava antigamente. Às vezes você já não lê a Bíblia como lia antigamente, você já não busca mais a presença de Deus, sempre coloca obstáculo. Estou cansado, é o problema, é a dificuldade, não tenho dinheiro, não tenho combustível, estou doente. Mas outra hora nada disso impedia você de buscar a presença de Deus. Nada impedia, só que o tempo tem passado e muitas vezes tem criado em seu coração um desânimo. Você se encontra sentado com a mão no queixo, questionando a respeito da vida. E confiado ou contado da sua vida para outras pessoas, e essas outras pessoas dizendo para você, é assim mesmo. Não aconteceu comigo e não vai acontecer contigo também. Só que Deus continua alertando a Abraão e vai falando assim. Olha só, no versículo 9 diz assim, então lhe perguntaram, os 3 homens perguntaram, Sara, tua mulher, onde está?
Ele respondeu: está aí na tenda. Eu estou aqui fora, nesse maior calor, e ela está aí dentro. O sonho até agora não chegou. A promessa até agora não aconteceu. Nada aconteceu. E disse assim mais no versículo 10. Disse um deles: certamente o que Deus promete, você que me assiste, Deus cumpre. A promessa de Deus não perde validade. O que Deus tem para a tua vida, Ele vai cumprir. Certamente voltarei a ti daqui 1 ano. Olha a promessa. E Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançada em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. E continua dizendo mais assim: riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Não é isso que muitas vezes já deixou de existir no seu coração? Prazer de lutar pela sua vida, prazer de acreditar no teu sonho. Às vezes você é um homem, é uma mulher que me assiste agora que já não tem mais prazer. Desculpa de eu falar, mas está vivendo o dia como já não tem mais sabor nele, um dia após o outro. Não era porque Sara estava velha, 90 anos, e Abraão já com 100, que Deus não estava mais olhando para eles. Não estava, porque às vezes o impossível, aliás, o possível, a pessoa tem conseguido ir atrás. Mas sendo ela de 90 e ele de 100 anos, já tinha cerrado o costume das mulheres, ela ia esperar de quem? De quem ela iria esperar? Somente de Deus. E dentro do interior dela, já não tendo mais prazer, ela ri da situação. Ela já não acredita que ela mais será mãe. Como muitas vezes você já não acredita mais que pode ser curado dessa enfermidade, que você já não pode mais ser curado desse problema que você tem vivido. E você tem desistido. Você já não tem mais prazer de ver a tua vida prosperar, do teu casamento ser bem-sucedido. Você já não tem prazer mais de alcançar aquilo que quando você tinha menos idade, você sonhava. E diz mais assim para finalizar: disse o Senhor a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Diz assim, olha só: acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? E a pergunta que eu lhe faço: existe alguma coisa que você tem vivido hoje que Deus não possa resolver? Existe alguma coisa que te prende que Deus não possa resolver? É aquela causa na justiça? É aquela porta que não se abriu? É essa doença que insiste em ficar, essa dor? Será que Deus não pode reverter o que você tem passado, o que você tem vivido? Só basta você crer. Só basta você acreditar. Às vezes o mal encosta bem na porta do seu ouvido e ele se achega dizendo assim: olha, desiste. Você já tem 50, 40, 60, 70, já está com 80 anos e não pode acontecer. A sua mãe não foi feliz no casamento, você também não vai ser. Ninguém venceu na vida financeira, tu também não vai vencer. Você já está cansado, está exausto, trabalha todo dia e nada acontece. Só que a palavra de Deus fala: disse o Senhor, existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus ou difícil? Deus, Ele quer mudar a tua história. Basta você crer. Eu quero fazer uma oração por você. E eu tenho certeza que Deus trará à existência aquilo que não existe. Amém? Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, às vezes essa pessoa, meu Deus, ela tem se encontrado como Sara, Jesus. Rindo ao seu interior, dizendo que não tem mais, que é improvável acontecer. Dizendo, meu Pai, que o pai morreu com essa doença, ela vai morrer também. Dizendo, meu Deus, que o avô não venceu, que ela não vai vencer também.
Meu Deus, dizendo que é melhor parar, melhor desistir, que esse sonho que outrora, meu Pai, dentro dela existia com toda a força, que é melhor desistir, deixar para lá. Às vezes essa pessoa está vivendo um fundo de poço, desculpa de eu falar ao Senhor, mas um dia pior que o outro. Liberta essa pessoa dessa situação, dessa escravidão, desse medo. Liberta essa pessoa, meu Pai, que prende, meu Deus, a vida dela nesse fracasso, dessa depressão, meu Deus, que corrói ela de dentro, meu Pai. Desse medo que tem apavorado essa pessoa. Porque a tua palavra diz, meu Deus, que não há nada impossível para o Senhor. E eu creio nisso. Liberta, sara, restaura, abre as portas. Meu Deus, toca com o poder que através dessa oração o Senhor vai ao encontro dessa pessoa para mudar toda a história. Que seja ele, que seja ela, livre desse cativo e que haja libertação na vida deste homem e dessa mulher, para a glória do teu santo nome. Que quem crê diga amém e diga graças a Deus. Olha, procure uma igreja próxima do Senhor da Senhora. Volte para a presença de Deus. Não importa o que vão falar, o importante é você estar na presença do Senhor Jesus e mudar completamente. Como uma canção diz, volte a sonhar, porque ainda é tempo. Ainda é tempo. Se você quer ver o melhor de Deus e Ele tem os sonhos se realizar, as promessas se realizar, toma atitude, busque a presença de Deus, tá bom? Um forte abraço e um beijão no coração. Fique na paz.